da glória. O fogo não me queima, né? As águas não vão me afogar. Aleluia, Deus. Eita, Jesus maravilhoso. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é o nosso refúgio, irmão. É a fortaleza, o socorro bem presente na angústia, né? Amém. Abra a sua Bíblia, irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 13, verso do 1 ao 8. Não precisa se levantar não, só acompanhe aí na sua Bíblia, né? Glória a Deus. Nós vamos falar de um sentimento que está faltando muito hoje em nossas vidas, em nosso cotidiano, né? Glória a Deus. Eu sempre gosto de citar aquele texto da Bíblia que está em João 15:3. Eu acho muito linda essa palavra, Sérgio. Vós já estáis limpos, João 15:3. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É uma profundeza muito grande, irmão. Aleluia. Porque os discípulos de Jesus já estavam limpos pela palavra que o Senhor falava para eles. Ou seja, irmã Ana, tudo que Jesus pregava, os discípulos era como um tipo de esponja. O que é que a esponja faz, pastor? Se você jogar ela dentro d'água, ela vai fazer o quê? Ela vai absorver a água. Glória. E assim, irmão, somos nós. Se nós entendermos o que é a palavra, nessa noite você vai absorver para si a palavra. Glória. E vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Oh, glória. Então nós precisamos deixar o amor entrar dentro do nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E se eu fosse dar um tema a essa doutrina, irmão, eu falaria o poder que tem um amor. O poder do amor. O poder do amor está escrito, Serginho, em João 3:16. Porque Deus amou o mundo de uma tal que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, glória. Quando eu vejo, irmãos, todo cenário, tudo aquilo que nós já falamos aqui, já pregamos, já louvamos, aleluia, eu faço uma pergunta a nós mesmos, até para mim: será que nós estamos preparados, aleluia, para receber a eternidade que Cristo tem para a gente? Pois uma coisa, irmão, eu digo, aleluia, é passar a eternidade com Jesus ou a eternidade longe de Jesus. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra. Não está falando de uma morte física, mas está falando de uma morte espiritual. Não morra, mas tenha a vida eterna.
Quem deseja ter uma vida eterna aqui com Jesus, diga amém, irmão. Quem deseja ter uma vida eterna com Jesus, aleluia, e deseja ver dias melhor, refrear sua língua do mal. Oh, glória. Começou agora, irmão. O negócio vai esquentar mais ainda. Oh. Por isso que eu gosto do hino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que quando os hinos que o Senhor habita no meio dos louvores desde e Ele está aqui nessa noite, e como os louvores já foram louvados, Sérgio, eu creio que Ele estará aqui, e a palavra dEle está sendo ministrada nessa noite, aleluia. Então veja aí, irmãos, 1 Coríntios, capítulo de número 13, eu vou ler aqui até o 8, irmão. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, pode profetizar o tanto que tu quiser, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada o que, irmão? Nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga, perdão, irmão, versículo não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 8, diga comigo. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Só até aqui o 8, irmão. Tudo por tudo. Louvado seja o nome do Senhor. O que permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior de todos é o amor. Glória a Deus. Por isso que Jesus, Ele ensina os discípulos a respeito do amor, Sérgio. Porque não seria fácil, e Jesus sabia, irmão, que não seria fácil, aleluia, os discípulos trabalhar com gente, e era isso que Jesus estava designando aos discípulos, que eles fossem pregar o evangelho, e onde Paulo e os apóstolos chegavam, eles constituíam igreja, e eles sabiam que ia haver essas coisas, Serginho. Até a Bíblia, ela fala aqui no capítulo 13, Paulo, ele teve dificuldade, louvado seja o nome do Senhor, em administrar a igreja no quesito amor, porque Paulo, que ele escreve sobre o amor, dentro da Bíblia, Serginho, não está no gibi. As cartas que Paulo escreve, irmão, ele fala muito para as igrejas a respeito do amor. Ele escreve a igreja de Roma, louvado seja o nome do Senhor, que de tudo que se deve acontecer, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. E nós estamos, o tempo está passando, irmão, e muitas pessoas, elas estão pregando sobre
muitas e muitas coisas. E até a gente vê pregador dizendo, nestes últimos dias nós devemos pregar sobre o arrebatamento. Eu acredito, Serginho, se é uma coisa que a igreja está mais avisada é sobre o arrebatamento. Aleluia. Que a igreja mais, ela põe na mente, ela diz assim, ó, a igreja vai ser arrebatada, não é não? Outros dizem assim, ó, a vinda do Senhor será como um ladrão. É uma hora que ninguém vai vir, espera. Mas dentro das igrejas está escasso pregar sobre o amor. Aleluia. Porque as pessoas, irmãos, acham, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que eles vindo ao culto, vindo a adorar a Deus e não praticando o amor, isso vai servir para ele. Nós devemos praticar, irmão, no nosso meio o amor. Está faltando o amor nestes últimos dias. Não há na Bíblia, em toda a Bíblia, irmão, um texto sequer que considere de maneira tão profunda o conceito do amor como o capítulo 13, Serginho, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma profundeza tão grande, irmão, que ele vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que tine, ou seja, não teria nenhum sentido. Eu posso profetizar, eu posso falar línguas estranhas, isso tudo é maravilhoso, aleluia. Mas o que Deus quer realmente de nós, irmão, é que nós venhamos praticar o amor. Louvado seja o nome do Senhor. Sem o amor, a igreja não vai para lugar nenhum. Se nós não olharmos para as pessoas que estão do nosso lado e não praticarmos o amor, irmão, como é que nós vamos fazer a vontade de Deus? Se Jesus disse, vós sereis meus discípulos, se fizer o que eu vos mando. E o que o Senhor mandou foi, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E me entreguei a minha vida por vós. Oh glória. Então, igreja, entenda uma coisa nessa noite, nós não vamos ver a face do Senhor se nós não tivermos amor da pessoa que está do nosso lado, se nós não amarmos os nossos irmãos, se nós tivermos espíritos, aleluia, de facção dentro da igreja. Não, eu só amo a Ivani porque ela cuida de mim. Ah, meu Deus do céu. Eu só amo o diácono Edneudo. Não, porque na hora que eu preciso do diácono Edneudo, ele está num ponto. Não, mas a Clemilda falou do pastor. Eu não amo ela, falou de mim. Vai pra lá, cão. Show, Satanás. E onde é que está o amor, irmão, nessa hora? Onde é que está aquilo que nós pregamos todo dia dentro da igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O amor é uma coisa interessante, irmãos, e nós devemos praticar. Louvado seja Deus. Do amor, irmão, deriva tantas coisas boas. O amor é que nem o leite. O leite, deriva-se tantas coisas do leite, né? Você vê que do leite você faz a manteiga, do leite você faz o queijo, do leite você faz a coalhada, do leite tem um soro para fazer o molho. O leite deriva-se essas coisas que a gente, eu gosto de, particularmente eu gosto de queijo, irmão. Particularmente eu gosto de coalhada. E o que o leite, os derivados do leite, eu gosto muito. Diga comigo, os derivados do leite, eu também gosto, pastor. Não é nem todo mundo que gosta não, mas o amor, irmão,
deriva-se muitas coisas. Aleluia. E o amor é aquele que expande o carinho. Deriva-se do amor. A mansidão deriva-se do amor. O seu autocontrole. Você quer ter uma vida, irmão, de viver não estressado? Pratique o amor. Hoje essa geração é tudo para essa geração. Hoje eu estou estressado. Não encosta em mim não, senão eu sou Karate Kid. É estressado demais. E onde é que está a palavra na tua vida, irmão? Que estresse, é estresse para ali, é estresse para lá. Meu Deus. Nós temos o autocontrole da nossa vida, porque o amor faz isso. Deriva-se tantas outras coisas, qualidade do caráter, como a fidelidade, a paciência, a alegria, a paz e etc. Vamos ver aí Gálatas, Serginho, 5:22. Foi por amor que Deus enviou seu Filho para nos redimir, aleluia, de todo o pecado. E é vivendo no amor que a sua igreja tornará conhecida a todas as nações. É através do amor, irmão, que as pessoas vão olhar que você tem Cristo na tua vida. Porque a Bíblia diz que nenhum de vós padeça por ser malfeitor. Padeça, Serginho, porque falou da vida alheia. Coisa feia, irmão, é padecer, irmã Keliane. Porque uma pessoa chega para mim e diz: rapaz, que é isso, pastor? Tu estava falando de mim ali. Isso é coisa feia, isso é padecer mal, irmão. Aí a gente vai achar ruim, que nenhum de vós padeça por se intrometer nas coisas alheias. Mas nós devemos padecer por amor do Evangelho, da palavra, o amor que constrói. Por favor, Serginho. Glória a Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O amor, irmãos. Vamos ver João 13:34 aí, Júnior, por favor. João Evangelho. E o diácono Edneudo, 1 João 3:16 ao 18. O amor é o lubrificante social, irmão, mais eficaz que existe. Com ele não há espaço para atrito, para ressentimento, para as pessoas ficarem indiferentes umas com as outras. O amor, aleluia, ele nos faz um relacionamento saudável e não há divisão quando se ama. Por favor, quem foi o primeiro aí? João 3:13-34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. Glória a Deus. Diácono Edneudo, 1 João, capítulo 3, verso 16 até o 18. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Oh glória, dá a vida pelo teu irmão. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, diácono Edneudo. Aleluia. Característica, irmãos, de um verdadeiro amor é isso. É quando nós praticamos o amor. E a Bíblia diz que não há maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ou nós podemos dizer irmão, né, Serginho? Amigo. Aí
A Ana é minha amiga, o Cauê é meu amigo, o presbítero Sérgio é meu amigo, os obreiros que tem aqui são tudo meu amigo, irmão. E se precisar, nós damos a vida um pelos outros, porque foi isso que Jesus nos chamou. Quando nós criamos, irmãos, dentro da igreja, um grupo, existe, mas em nome de Jesus, aqui tem uns, nos lugares aí, a gente tem uns grupos que uns gostam um dos outros, aí formam um grupo, aí diz, rapaz, aí lá na mesma igreja tem outro grupo. Não, eu não vou com a cara daquele, mas deixa de lado. Sabe o que é isso, irmão? Espírito faccioso. Glória a Deus. Se tu soubesse, quando tu der uma festa de aniversário, Jesus disse, chama os mancos, os pobres e os aleijados, que ele vendo te recompensará. Mas muitas das vezes, irmão, nós achamos e queremos chamar os mais grandes da sociedade. Chama para convidar o prefeito. Lá vou convidar aquele pastor rei. Bicho rei até feio. Convidar esse pastor. Quando tu der uma festa, irmão, convida os pobres, os mancos, os aleijados. Mas às vezes, né, irmão, a gente quer aparecer, chama. O amor, irmão, ele constrói. Oh glória. Nós devemos estar em evidência, louvado seja o nome do Senhor. O amor de Deus é um bem muito precioso e deve ser exercido e oferecido aos nossos semelhantes o tempo todo como o fruto do Espírito. Quem tem o fruto do Espírito, irmão, a gente sabe, o fruto do Espírito é o amor. E do amor deriva-se o que? Acabamos de ler, está lá em Gálatas capítulo 5, verso de número 22. Deriva-se a longanimidade, a mansidão. O crente que ama é manso. Crente que ama, irmã Daiane, ele tem um carinho uns pelos outros, pelos que estão lá fora. Crente que ama, irmão, não é um crente religioso, que pensa que Deus só olha para ele, só pensa nele, que pensa que Deus é o Deus só dele e não mais ninguém, é só para ele, só vive para ele. É um crente religioso, irmão. Então, o amor, ele transforma a nossa mente. É difícil, irmão, falar desse texto. Agora eu faço que não, o presbítero Sérgio, acabou glória, né? Nem dá glória, irmão, por quê? Porque o amor, ele chama nós para um relacionamento perfeito com Deus, Sérgio. Atitudes positivas que derivam do amor, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do versículo 4 ao 7 do texto em foco, Paulo descreve claramente que quando há amor verdadeiro entre as pessoas, algumas atitudes positivas deverão se manifestar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Automaticamente entre elas, como por exemplo, primeiro, paciência. Paciência para suportar os irmãos, para suportar os fracos, para suportar aquilo que vem para querer nos provar. Quem ama, irmão, oh glória, jamais, irmão, despreza seu irmão. Quem ama, louvado seja o nome do Senhor, jamais vira as costas para o seu semelhante, para aqueles que estão perto de você, louvado seja o nome do Senhor. Então, a primeira atitude do amor que se deriva é a paciência que a pessoa tem quando tudo está acontecendo ao seu lado. Ele ama a pessoa. Quando alguém não gosta dele, mas ele ama a si mesmo. Porque se existe uma coisa, irmão, que Jesus quer morar nessa noite, é no teu coração.
E se você não tiver o coração aberto com amor, me desculpe, meu irmão, minha irmã, você não nasceu de novo. Você foi só jogado dentro d'água e saiu cru da mesma maneira. Misericórdia, Senhor. Vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Oh, glória. O meu povo, irmã Daiane, diz a Bíblia que perece por falta de sabedoria. Existe uma parábola, irmão, que é a parábola do semeador. E a Bíblia diz que o semeador saiu a semear a semente, e uma delas caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e a comeram-na. E o que é que quis dizer, rapaz? Quando Jesus fala dessa parábola, irmão, ninguém entende. E os discípulos perguntam a ele, Serginho. E o privilégio que Jesus dá para aquele discípulo é dizer para eles: olha, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Sabe o que é que Deus está dizendo para nós nessa noite, diácono Edneudo? Sobre o poder do amor. É porque Deus está dizendo: olha, para vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Ou seja, vocês estão inseridos dentro, e não deixa isso de maneira nenhuma passar. Não deixa que os pássaros, não deixa que o diabo venha e arrebata essa palavra do teu coração. Eita glória! Oh, aleluia! Porque eu te digo, irmão, e torno a repetir, porque Deus está aqui falando, bradando no meu coração, Espírito Santo. Não adianta tu vir louvar aqui, aleluia, tu vir pregar aqui, se tu não pratica aquilo que a Bíblia, que é o amor, como a Bíblia fala. Oh, glória! Aleluia, Deus. Eu sou um religioso, irmão, quando eu não pratico o amor. Nós precisamos ter, aleluia, atitudes positivas. A segunda coisa positiva que deriva do amor é a benignidade, aleluia. Porque quem é benigno, irmãos, está pronto, Serginho, para fazer o bem. Benigno, a palavra benigno é fazer o bem. Bem, é a pessoa que faz o bem ao próximo, faz o bem uns para os outros, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sempre digo, e vou retornar a dizer aqui, irmão, não adianta eu dizer que amo o meu irmão só porque, irmão Berlândia, ele me deu R$100 hoje, me deu R$100 ontem, me deu 300 hoje, mas este daqui é do meu. Enquanto eu não consigo suportar aquele que por fraqueza está falando por trás de mim. É aí, irmão, que nasce as divisões. É porque quando tu vê alguém que não gosta de ti, ao invés de tu se aproximar dele, tu pega e se afasta dele. E onde é que está o amor, irmão? Quando tu sabe que alguém não gosta de ti, tu pega e deixa de fazer o bem para ele. Não é verdade, irmão? Como é que eu sei, irmão, que o Cauê me odeia, não gosta de mim, e eu vou pegar e me afastar dele? Eu vou cada dia se aproximar dele, falar com ele, que um dia essa barreira vai quebrar. Um dia ele vai ver: rapaz, eu não gosto desse pastor, mas ele é assim assado. Por isso, irmão, que há no meio da igreja muitas pessoas que vivem com ansiedade, vivem ansiosa, que vivem doentes espiritualmente falando. Mas nessa noite está aqui a palavra. Você crê que essa palavra pode te limpar? Você crê que você a partir de hoje pode mudar? Então faça o bem. Em nome de Jesus, faça o bem. Faça o bem, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça o bem, aleluia.
a benignidade para fazer o bem, mesmo que o outro não interaja. O amor nos capacita a servir o outro com graça, disposição, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor, irmão, ele dispensa atitudes negativas, Sergião. Eu posso ser negativo com o Sergião, de não ter um carinho com ele, digamos assim, mas ele não vai olhar para os meus pontos negativos. Por quê? Pergunta, por quê, pastor? Porque o amor, ele dispensa atitudes negativas. É a pessoa falando mal de mim, irmão, eu amando ele. É a pessoa, aleluia, dizendo que eu não presto, eu amando ele. Oh, glória. Aquele pastor ali não presta não. Eu disse, não tem problema não. Eu te amo assim mesmo. Eu te amo assim mesmo. Eu te quero assim mesmo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o amor dispensa atitudes negativas. Da mesma forma, quem ama com amor divino, ou seja, com amor ágape, rejeita sentimentos e atitudes negativas, como inveja. Isso acontece em razão da constante competição entre as pessoas. O sentimento de inveja dá lugar, irmão, quando nós competimos uma com as outras, quando nós queremos ser melhor do que a outra, quando nós queremos nos mostrar e acharmos que nós temos, que nós somos, que nós tudo isso é sentimento de inveja. E se pensa que um pecado horrível, irmão, é inveja. A podridão dos ossos. Serginho, eu tinha uma vizinha que tudo que eu comprava para minha casa, ela comprava para a casa dela. Se ela viu uma televisão, meu irmão, mulher pobre de Demarré, mas se eu comprasse uma televisão, Serginho, que o carro, porque de primeiro os carros iam entregar na porta, né? O carro ia entregar na porta da minha casa, irmã Ivani. Aí ela saía para fora e ficava assim, ó. Serginho, 15 dias depois, o mesmo carro estava na porta dela, entregando a televisão. Se eu comprasse um DVD, uma cadeira, era fatal, irmão. Tudo que eu fazia, aquela mulher invejava, irmã Ana. Mas enquanto ela estava invejando as minhas coisas, eu estava de joelho dobrado. Senhor, abençoa a vida dela, Senhor. Senhor, faz ela prosperar mais do que eu. Que quando eu comprar, Senhor, algo que custe R$100, Senhor, dê condição para ela comprar algo que custe R$500, porque eu quero ver ela feliz, porque ela tem um espírito dentro dela de amargura, mas eu não, Senhor, eu te conheço. E uma das piores coisas, irmão, se chama a inveja misturado com cobiça. Tudo que a gente vê, a gente cobiça, a gente deseja. Ô, coisa feia, irmão. Crente não pode viver desse jeito, tem que ter amor, tem que ter atitudes positivas, porque o amor, ele dispensa as atitudes negativas. Oh, glória, aleluia. O amor vai muito mais além do que imaginamos, de que uma religião, irmão. O amor é nós se esvaziarmos de nós mesmos e dar valor àqueles que mesmo, aleluia, que saibam que nós somos abençoados, mas nos persegue. Então, o amor tem um poder muito grande. Serginho, lê aí Romanos 5:5, o poder do amor. Oh, glória. Olha lá, Serginho, lê aí, por favor. 5:5. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que é dado a nós. Oh, glória. Então, quem não ama, irmão,
precisa nem perder tempo, que essa pessoa precisa ter o Espírito Santo dentro dela. Oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, Deus. Ao invés de ter o Espírito Santo, ter o espírito de divisão, espírito faccioso, que cria no meio do povo panelinhas, cria no meio da igreja rodinhas, chamada roda de escarnecedor. A Bíblia diz que eu e você não devemos se assentar na roda dos ex. Onde é que está escrito, irmão? Isso, Salmo 1. Não se assentar na roda. Agora eu pergunto, pastor, quem é o escarnecedor que a Bíblia fala? Porque dá a ideia, né, que o escarnecedor é aquele que está num bar, Sérgio, bebendo uma cerveja, bebendo a sua cachaça, e a gente chega e ele, e aí, irmão, toma a tua? Aí a gente pensa que ele está escarnecendo, é o escarnecedor. Sabe quem é o escarnecedor, irmão? É aquele que se junta com outro irmão, e se junta mais com outro, e vai falar da vida do irmão. O escarnecedor é aquele, irmão, que conhece a verdade, que sabe que eu não devo me ajuntar na panelinha para falar mal do meu irmão, e eu pego e vou falar. É por isso que tua vida é desse jeito. Me desculpe a expressão, mas Deus está fazendo uma lavagem aqui nessa noite. Quer ver mudar? Pastor, tua vida toda dentro da igreja e não aconteceu nada. Tu tem dito isso para Deus. Amando, porque tu vive de aparência. Glória. Porque se tu praticasse o que essa palavra diz, aleluia, Deus já tinha quebrado as correntes, tinha quebrado as forças do mal que amarram o que tu quer. Porque tu não pratica aquilo que a Bíblia manda. Porque tu não mudou. Porque primeiro a gente tem que mudar para Deus abençoar a nossa vida. E a palavra diz que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Deus conhece cada coração aqui, irmão. Ele conhece o meu coração. E o que eu acho mais interessante é que de longe Ele entende o meu pensamento. E antes que haja palavra na minha boca, Ele já sabe o que é que eu vou falar. Esse aqui é o Deus, aleluia, que sonda o meu coração. É por isso que o salmista disse: cria em mim, Senhor, um coração reto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós estamos precisando criar um coração reto no amor, aleluia. Precisamos praticar o amor que a igreja há muito tempo não pratica, que a igreja primitiva praticava. Como é que a igreja primitiva praticava? A igreja primitiva estava reunidas e unidas. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, você vai ver que elas estavam unidas na comunhão, nas orações, Serginho, e no partir do pão. E em toda a alma havia temor. Oh glória! Nós precisamos usar a palavra amor, irmãos, dentro de nós, para nós criarmos temor, prendermos. Oh aleluia! Oh glória! Oh glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O amor não se rende nunca, irmão. O amor é maior do que tudo, maior do que a morte, maior do que aquilo que as pessoas pensam ao meu respeito. Glória. Eu aprendi, irmã Ivani, deixar a palavra regenerar o meu coração. Porque é coisa ruim, irmã, quando alguém está formando uma panelinha contra tu, que tu revida. Tu acha que Deus vai se agradar porque alguém está falando mal de ti, tu quer pagar na mesma moeda?
Não se agrada não, meu irmão. Oh, aleluia. Isso, quando alguém fala de mim que eu revido com a mesma moeda, isso é atitude negativa. E tem gente, irmãos, que não muda por nada. Oh, glória. Mas a palavra está aqui no nosso coração. Isso é uma coisa que Jesus está fazendo nessa noite, irmão. É batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Oh, glória, Deus está batendo na tua porta nessa noite. Deus está batendo na tua porta nessa noite, aleluia. Abra o teu coração, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor é maior que tudo, maior do que todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O amor é maior do que a inveja. Louvado seja Deus. O amor, irmão, é tudo. O amor é o próprio Deus. Então quem não tem amor, não tem Deus na vida, porque Deus é amor. Vamos ver aí, Serginho, 1 João 4:8. O apóstolo afirma, Deus é amor, irmão. Deus é amor. Aquele que ele não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Oh, glória. Aquele que não ama, não conhece, porque Deus. Glória. Termino aqui, irmãos. Eu não sou culpado se você não conhece a Deus. Eu não sou culpado se muitas das vezes você está dentro da igreja e não sabe o que é Deus. Eu não sou culpado. Mas a palavra está diante do nosso coração. Aleluia. Glória. Então, pratica o amor e a misericórdia, porque o Senhor já está cansado de tanto sacrifício sem amor. Você deve sacrificar para o Senhor com amor. Por que que Deus, irmão, recebeu a oferta de Abel e não recebeu a de Caim? E a Bíblia vai dizer, Serginho, e a gente interpreta bem legal quando diz que Caim era do... É uma prova porque Deus não recebeu a oferta de Caim. Por quê? Porque ele era do maligno. O que quer dizer isso, pastor? Porque o coração dele, irmã Ivani, estava cheio de tudo que não prestava. E como é que Deus vai receber a tua oferta, meu irmão? Com teu coração cheio de tudo que não presta? Mas Deus atentou para a oferta de Abel, porque Abel tinha um coração limpo. Abel amava, Caim não. Caim já tinha a sua inclinação para o mal, irmã Ana. E assim é muitos nos dias de hoje. A palavra, ela entra, mas ela chega lá, ela encontra uma barreira. Ela bate, ela não entra, porque tem muita gente que tem inclinação só para o mal a vida toda, nunca deixa a mente ser transformada e viver uma mente de Cristo. Porque não pratica o amor. Então, igreja, nessa noite, mude. Nós, eu estou falando para mim também, nós devemos mudar. Mudar, irmão, por quê? Porque às vezes nós amamos só aquele que nos ama. Não é verdade, Cauê? Rapaz, se tocar no calo do Cauê, mas se der R$100 para ele, você anda com ele a noite toda. É só um exemplo que eu estou dando, Cauê. Cauê já estava nervoso.
Que, irmão, todo dia se der 100 reais para o Alcemir me abraça. Mas pisa no calo dele para ver. Só um exemplo, viu, Alcemir? Estou só dando exemplo, estou falando sério não, viu? Tem crentes assim, irmão, que só gosta de se relacionar com quem gosta dele. Mas não é assim. A gente ama a todos. No mundo, Serginho, eu já disse aqui, eu vou dizer de novo, presbítero. No mundo eu sofri demais, apanhei muito. Aí quando Jesus me ama, Serginho, ele disse, tu não tem que amar só a mim não, tu tem que amar o teu próximo também. Porque o que eu fiz por ti, não fiz pensando só em ti, eu fiz pensando também no teu próximo. Então, irmão, o que Deus fez por nós, não fez só por nós, Ele fez também pelos aqueles que estão lá fora e por aqueles que estão aqui, todo mundo. Então, o amor, aleluia, é o maior dom que o ser humano pode ter aqui na terra. Amar o seu próximo. Né, igreja? Quem dá um sorriso com o gato aí pro teu irmão, dá um sorriso aí para ele, irmão. Dá. Isso. Eita glória. Coisa boa, né? Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Amanhã é o nosso culto de varões, né? Amanhã estará aqui o pastor Juarez tacando fogo no rabo da raposa. Pastor Juarez é animado demais, irmão. Homem para ter energia, Serginho, eu nunca vi. Corre para um lado, corre para outro. Eu sou mais novo do que ele, né? Sou não, né? Acho que eu não sou não, né, Serginho? Acho que eu não sou mais novo do que o pastor Juarez, não, né? É mesma idade. Eu já tenho 53 por aí, né? Mas pastor Juarez é uma benção, irmão. Então amanhã ele estará aqui pregando. Então nós vamos fazer esse culto de ação de graça, um ano de departamento Campeões da Luz, né, Sérgio? E tem sido uma benção, graças a Deus. E tem tido fruto, né, irmão? Teve frutos e Deus salvou muita gente, amém? Glória a Deus. Irmãos, sempre que eu termino uma doutrina, eu não tenho o costume de orar, encerrando, eu só gosto de dar as bênçãos apostólicas, porque eu termino, eu vou agradecer a Deus orando, né? Como o Sérgio está gripado, eu vou pedir o diácono Edneudo para orar por nós, e eu dou as bênçãos apostólicas, amém? Aleluia, vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai,